Olá pessoal, bom dia. Nosso último tema do ano, trabalho e sociedade, nosso último capítulo. Vamos explicar de uma forma, tentar ser um pouco mais breves, um pouco mais claros e um pouco mais breves sobre o assunto. Então, trabalho e sociedade. Basicamente, não vivemos sem trabalho, né? Temos que ganhar nosso saláriozinho, ganhar nosso dinheirinho para pagar nossas continhas. Então, vamos lá, conceito de trabalho. Segundo Bob Dylan, um homem é um sucesso se pula da cama de manhã e vai dormir à noite e, se nesse meio tempo, faz o que gosta. Então eu gostaria muito de ser um Medina da vida que ganha a vida surfando, que ganha a sua fortuna surfando, ou qualquer outra pessoa que faz o que gosta. Mas lembrando que nem todo mundo precisa estar dentro do mar ou do skate, qualquer outra coisa, para fazer o que gosta. Há pessoas que são realizadas sendo contadores, é o que elas gostam. Há pessoas realizadas fazendo jardinagem, é o que elas gostam. A ideia da frase é que você tem que achar um serviço em que você não ache que ele é um castigo, né? Porque a própria palavra trabalho deriva do latim tripalium, que significa instrumento de tortura. Então, os gregos consideravam o trabalho uma tortura. Veremos mais à frente, né? O trabalho é toda e qualquer atividade humana que visa satisfazer as nossas necessidades, pagar as contas, me divertir, comer, tá? Então, trabalho visa isso. A história mostra que o trabalho é visto de formas diferentes e valorizado de acordo com a relação que cada sociedade estabelece à sua atividade. Então, o conceito de trabalho é o seguinte, o trabalho é entendido como uma operação humana de transformação da natureza em cultura. As ações dos seres humanos em seu processo de sobrevivência e realização, criando instrumentos e estes um novo universo. Então nós temos aqui uma imagem para exemplificar. Temos o trigo, temos a farinha e temos o pão. O trigo nasce na natureza naturalmente. Se eu não plantar, ele nasce. É originário do Oriente Médio e ele nasce. O ser humano vai lá e modifica, pega essa matéria-prima, torra, seca, transforma ela em grão, que já é cultura. Eu modifiquei a semente, que está lá acima, né? Modifiquei a semente, transformei ela em farinha e transformei ela novamente em pão. Esse processo se chama cultura. Vocês aprenderam esse conceito no primeiro ano, mas vamos lá. Esse processo se chama cultura, que é a transformação do universo. Isso se dá por meio do trabalho. Então, nesse caso, o trabalho não é tortura, o trabalho visa a alimentar a minha pessoa e a minha família. Então, o trabalho é a transformação da natureza. Pegar uma matéria-prima, tipo barro, e transformar num lindo jarro ou em um tijolo. O trabalho é realizado com o objetivo de satisfazer desde as necessidades físicas primárias, que é de sobrevivência, até as necessidades socialmente criadas, e implicam em uma gama de sofisticados instrumentos para satisfazê-las. Shopping Center é uma ideia disso. Então, nós trabalhamos contra o relógio, que está o exemplo ali, primeiro para pagar as contas que nos são necessárias. Qual é a primeira satisfação primária? Comer, vestir-se, remédio. Aí depois nós partimos para água e luz. Internet não é necessidade primária, por exemplo, a não ser que você vive dela, né? Mas se você só usa para conversar no WhatsApp, não é necessidade primária. Isso é uma gama sofisticada de coisas secundárias. Internet, TV a cabo, ir ao shopping, comer x-salada, isso são coisas que eu não necessito, mas que eu quero. Pronto, explicando. Bem simples assim. Com o trabalho, além de imprimir mudanças significativas no meio natural, o ser humano altera a si mesmo, passando a desenvolver capacidade de adaptar-se ao meio em que vive e, ao mesmo tempo, modificá-lo. É através do trabalho que nós criamos a sociedade, é através do trabalho que eu me modifico, é trabalhando que eu aprendo. Mesmo que seja para varrer, para lavar copo, eu cresço e melhoro. E também crio novas oportunidades. A maioria dos inventos científicos surgiu da necessidade. Vocês imaginam a agricultura moderna hoje feita a dedo, na mão, né? Sem um trator, sem um arado, sem nada. Vocês imaginem dormindo em cima de um pedaço de madeira sem um colchão. Então, é pelo trabalho que se faz isso. Aí, agora a gente traz um pouco da história. Os hindus, os indianos, são um povo extremamente antigo no planeta, sem muitas mudanças.
principalmente na crença religiosa deles. Então o trabalho a ser exercido por cada indivíduo se dá por meio da sucessão hereditária e não há mobilidade social. Então o que é sucessão hereditária? Se eu nasci num grupo de pessoas, eu fico naquele grupo de pessoas e faço o trabalho daquele grupo de pessoas. Deixa eu ampliar aqui. Então, se eu tive a sorte de nascer um Brahman, né, um Brahmane, um homem sagrado, sacerdote, a minha vida é rezar e receber oferendas. Então eu ganho a vida rezando pelos outros. Os Brahmanes também são os mais ricos. Aí o Kshatriya, se tu nasce numa família de Kshatriyas, nobres, guerreiros que se encarregam da administração e da política e visam das rendas da propriedade territorial. Eles cuidam do dinheiro dos outros e recebem por isso. Então eles já são um pouquinho menos ricos, mas são melhores. Vaixás, camponeses, artesãos, comerciantes, pessoas normais do dia a dia, que o padeiro, o vendedor de roupa. Então são pessoas de classe média. Vamos colocar assim, você não vai ficar mais rico, pode ficar mais pobre, aí dependendo. Sudras, servos da camada social, oriunda provavelmente da população nativa, subjugada pelos áreas, aquecida e de condenados por dívidas e prisioneiros de guerra. Serviços, né? Servos os serviços básicos, pesados. Tu nasceu nessa família, porque tu fez algum pecado no passado, e tu vai ficar ali e vai cumprir essa penitência enquanto vive. Os Dalits, né? Os intocáveis, não pertencem a casta nenhuma. Eles são os párias. Párias quer dizer aqueles que são excluídos da sociedade, os foras de casta. Pessoas totalmente excluídas dos direitos e consideradas impuras. São aqueles que vão fazer os piores serviços dentro da sociedade. De tirar os cadáveres apodrecendo das sarjetas, porque os indianos não tocam nos cadáveres, que eles acham impuro, a limpar cocô de qualquer coisa e a cocô de gente. Então, são as pessoas que nascem. Então, nesse tipo de sociedade, o que eu quero dizer, o trabalho é determinado já onde tu nasce. Ele é determinado pela tua família, ele é determinado pelo hereditário, pela tua vida passada, no caso deles. Tu nasceu nessa determinada situação porque na tua vida passada tu foi bom ou ruim, tá? Então vamos passar a outra tela. Opa, essa aí mesmo. Então, tu na outra vida descobriu com alguma coisa ou foi bom, e aí determinada casta. Nas sociedades tribais, a ideia de trabalho como dimensão separada de outras atividades sociais é algo que não aparece, de forma geral, nas sociedades tribais. Nessas sociedades, as atividades vinculadas à produção estão associadas aos mitos e rituais, ao sistema de parentesco, às festas, às artes, enfim, toda a vida social, economia, política e religiosa. As sociedades tribais espalhadas pelo mundo, abaixo nós temos uma brasileira e ao lado uma africana, não veem trabalho como uma obrigação separada da tua vida normal. O trabalho faz parte da necessidade da tua vida. Então os índios brasileiros, né, nossos nativos, eles vão produzir a comida que eles vão precisar para os rituais e para sobreviver. Então eles trabalham geralmente uma vez por semana. Toda a tribo vai lá para a roça, limpa, planta, faz o que tem que fazer e volta. Aí tem funções específicas. As mulheres, por exemplo, cuidam da comida, da produção de vasos, e os homens da caça e dos trabalhos pesados, de ir atrás de outras coisas. Há uma divisão dessa forma. Então o trabalho não é visto como uma obrigação, um castigo, vamos botar assim. Ele é visto como uma necessidade tribal, né? É necessário produzir para comer, beleza, aquilo ali é uma atividade normal do dia a dia, separado por funções aí de cada tribo. Na antiguidade clássica prevalecia o trabalho escravo. Então, só vou ler aqui, nas sociedades antigas predominava a classificação social que dividia os seres humanos inferiores e superiores, ou seja, entre aqueles que usavam o corpo para o trabalho e aqueles que gozavam de liberdade. Já foi explicado na aula de filosofia, já foi explicado anteriormente. Como é que se tornava escravo nessas sociedades? Uma, tu nascia. Outra, a infelicidade de tu pertencer a uma cidade que perdeu uma guerra. Então, se tu não fosse morto durante a guerra, tu ia se tornar escravo. Então, tu continuava ali. E existia o senhor livre que poderia, então, cuidar dos assuntos da vida dele, viver no ócio, na praça, qualquer outra coisa, enquanto o escravo fizesse o trabalho dele. Lembrando que nessas sociedades gregas e romanas, o homem não trabalhava, o homem rico não trabalhava. O administrador da casa ou era um escravo de confiança ou era mulher, geralmente a mulher também. Então,
apesar da mulher não ser vista como alguém importante na sociedade grega, ela desempenhava o papel de coordenar a casa, só para a gente ter uma ideia. Na Idade Média, deixa eu botar meu rosto para outro canto, as sociedades feudais da Idade Média, os trabalhadores, ou seja, os camponeses ou servos, eram responsáveis pela manutenção vital dos membros da nobreza e do clero, já que lhes era devido o cultivo da terra para obter o necessário para o sustento. Então, na Idade Média, aqui nós temos na imagem aqui, ó, o clero, lá perto da igreja, o senhor feudal ali de capa vermelha assim no cavalo, o servo e o camponês. Tá? O servo e o camponês, eles eram responsáveis por arar, plantar, criar gado, criar galinha, produzir para sustentar o clero e os senhores feudais, e depois o que sobrasse era deles. Então, geralmente meio a meio se perdia, metade ficava para a família, que era extensamente grande, e uns 20% ia para a igreja e os 30% ia para o senhor feudal, mais ou menos nessa proporção do que se produzia. Então, de cada 10 galinhas, 2 iam para a igreja, 3 para o senhor feudal e 5 ficavam para o servo. Mas é um bom negócio. Tem que lembrar que o senhor feudal tinha muitos servos. Então, ele recebia muita coisa e o servo ficava com pouco. Tu imagina uma família com 10 pessoas, 5 galinhas. Se eu matar as 5, eu não tenho ovo. Então, eu não posso matar as 5. E isso vai, né? Multiplique para qualquer outra situação. Então o trabalho ele era uma obrigação, basicamente, e uma necessidade de vida. Depois começou a vir, com as transformações verificadas depois da segunda parte da Idade Média ali, começou a vir os artesãos. E os artesãos precisavam de pessoas para trabalhar para eles. Então começamos a ter o uso do dinheiro. Então as cidades começam a crescer, e começa a se precisar de uma cozinheira, de uma faxineira, de um trabalhador qualificado, de um carregador de água e assim vai. Então o trabalho deixa de ser apenas braçal sem envolvimento de dinheiro para se ter salário. Depois nós tivemos a grande transformação que é a Revolução Industrial, né? Em linhas gerais, o capitalismo consolidado com a Revolução Industrial caracteriza-se pela busca de acumulação de lucro, vinculado à existência de trabalhadores assalariados e das atividades comerciais e industriais. Então, com a Revolução Industrial, o fortalecimento do capitalismo, nós temos o aparecimento agora de grande gama de pessoas ganhando salário. Tá? Aqui nós temos 2 fotos, uma tecelagem e uma mineração, né, do início da Revolução Industrial. Elementos fundamentais do capitalismo. Querendo ou não, vamos falar aqui, o capitalismo é um mal necessário. Tá? As sociedades necessitam hoje do capitalismo porque ele gira a gama de dinheiro para nos manter. E necessitamos do Estado, necessitamos do empresário, necessitamos do nosso salário. Poderia ser melhor? Poderia, mas ainda assim precisamos, de certa forma, que o capitalismo funcione. Então, elementos do capitalismo: força de trabalho. Eu, tu, nós, vós, eles. 2, meios de produção. Fábricas, máquinas, ferramentas, insumos, barro, trigo, que seja necessário. E a propriedade privada, que é a grande marca do capitalismo, que é tu cercar o espaço e chamar aquilo de seu. No capitalismo, portanto, a posse dos meios de produção é privada, o patrão tem e vai contratar alguém para trabalhar. Então, ele vai receber o maior lucro da produção dos meios e vai dizer que a tua hora de trabalho vale tantos reais. Tá? O resumo do capitalismo é esse. Aí encontramos um pensador desta época que é Karl Marx, um grande pensador sobre o mundo do trabalho. O pessoal fala muito, é socialista, é isso e aquilo, é comunista, mas Karl Marx é responsável, e o estudo que ele fez, para que nós tivéssemos direitos que não existiam antes. Por exemplo, você ter direito a amparo se machucar no trabalho. Vem dos estudos deste homem. Você tem direito à aposentadoria hoje, até não perder esse direito, porque foi visto que não dá para uma pessoa trabalhar uma vida inteira, que nós ficamos velhos. Então, para Marx, o trabalho é exatamente o elemento com base no qual os seres humanos estabelecem vínculos entre si e a natureza, transformando, para Marx, o trabalho é extremamente fundamental.
Nos conectamos à natureza e transformamos e suprimos nossas necessidades. O trabalho, em sua dimensão livre e emancipada, é fonte de prazer e de realização da própria humanidade. Então, quando eu trabalho sempre que eu trabalho, e recebo justamente por isso, eu sou uma pessoa feliz ou pelo menos satisfeita. Então, segundo ele, os que trabalhavam antigamente para produzir a comida, os antigos, nas eras antigas, eram mais felizes do que os assalariados de hoje. Entretanto, no contexto do capitalismo, a visão de Marx do trabalho é que ele é desumanizador, porque tu não recebe pelo que tu faz. E outras, tu deixa de ter contato com o que tu faz, tu é alienado, deixa eu ver outra tela, né? Tu te torna um ser alienado, se torna um ser ausente daquilo que tu faz, tu não entende porque tu está trabalhando, tu entende que está mexendo numa máquina, que tu tem que fazer aquele serviço e cumpre as tuas horas e vai embora insatisfeito. Então a alienação do trabalho humano parece sob dois aspectos para Marx: a relação do trabalhador com o produto do trabalho, com o objeto estranho que ele está fazendo, e a relação do trabalhador com a própria produção, né? Aliás, quer dizer deixar-se de se pertencer, deixar de pertencer a você. Então, quando tu te subjuga a receber um salário, vou botar assim, né, que o termo é mais ou menos isso, quando eu tenho que, chegou aos meus 16 anos e eu tenho que ver que se eu não trabalhar, eu não vou ter aquilo que eu quero, então eu tenho que me subjugar a um patrão, eu também digo para ele que ele pode determinar o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou trabalhar, o horário que eu vou comer, o horário que eu vou ter folga e os dias que eu vou ter folga. Então, eu deixo de me pertencer. E a outra é que talvez eu não entenda o que eu esteja fazendo. Eu sei que eu estou fazendo um trabalho, mas não sei a função daquilo ali. Isso é alienar-se no trabalho. Uma frasezinha que sempre é usada nos trabalhos do professor Odair: o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na sua mente a construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente na imaginação do trabalhador. A diferença entre nós e um animal, segundo Marx, é que eu posso pensar, esquematizar, estruturar e realizar o trabalho. E a abelha, no exemplo aqui, irá sempre fazer o mesmo trabalho da mesma forma, ela não vai questionar-se. Para o Weber, a ética protestante do espírito do capitalismo, que ele vai escrever como a Igreja Protestante dos Estados Unidos contribuiu para a existência do capitalismo. Nesse estudo, que investiga a formação do espírito do capitalismo, o sociólogo Max Weber examina a relação entre o protestantismo e a sociedade capitalista e a ética do trabalho. Relacionou o capitalismo ao protestantismo, já foi dito, ou daí a reforma protestante deu ao trabalho a condição de obter êxito material como expressão da bênção divina. A reforma protestante traz consigo uma nova qualidade para o trabalho, aliás, da qualidade ao trabalho, assim sendo chamado até de bênção ou graça de Deus. Também traduzido que quanto mais rico você for, mais bênção Deus está lhe dando. E isso tu vai obter através do trabalho. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha, porque Deus está lhe abençoando. É um resumo simples. É mais complexo, mas é isso. A ética protestante usa uma visão muito judaica, que o dinheiro vem da força do trabalho, ou seja, o preguiçoso é castigado e o trabalhador é abençoado. E funcionou muito bem para o capitalismo isso. Durkheim: a divisão do trabalho seria uma forma de solidariedade e não um fator de conflito. Para Durkheim, há duas formas de solidariedade, mecânica e orgânica. Então, Durkheim entende o trabalho como a união de forças. Eu preciso do padreiro, eu preciso do confeiteiro, eu preciso do atendente de caixa, eu preciso do cobrador de ônibus, eu preciso do lixeiro, eu preciso do faxineiro. Então, a mecânica, a solidariedade, é quando eu contrato as pessoas ou quando elas fazem os serviços que lhes são contratados. Elas não têm interesse no outro que está recebendo o serviço. Elas fazem porque tem que fazer. A orgânica é quando há interesse de melhoria. É quando eu entendo e ajudo. Então, o serviço de voluntariado é um trabalho orgânico. Eu vou lá por interesse que eu sei. Quando eu posso até dizer que eu dou aula porque eu estou contribuindo para o mundo melhor. Porque eu estou dando sentido a uma atividade minha orgânica, eu estou dando sentido para a minha vida. Mas em si ela é mecânica, eu trabalho por causa do salário. Tá? Eu que dou significado basicamente para isso.
Então, com base nessa visão da sociedade moderna, a coesão do trabalho seria dada pela divisão crescente do trabalho. E isso é fácil de observar no nosso cotidiano. Durkheim parte de comunidades antigas, onde que o trabalho era pouco dividido, tinha o pessoal que ia para a roça, o pessoal que ia produzir dentro de casa, e deu. Então ele parte. Antes o trabalho era pela família, depois ele precisou ficar mais amplo, motorista, médico, professor, e sei lá, a gama de pessoas que nós precisamos hoje em dia. Eu preciso, por exemplo, de uma pessoa que me construa um muro, de uma pessoa que pinte a minha casa, de alguém que faça minhas unhas, né? Se a gente for visto assim. Então a gama de trabalho é um universo gigantesco. Então, alguns deles eu faço por obrigação, outros eu faço porque quero. No mundo moderno, nós temos até aqui a capa do Chaplin. Quem nunca viu o filme do Chaplin, o Tempos Modernos, está perdendo um grande filme sobre a era industrial. Esse ano vocês vão ter o azar de eu não passar esse filme para vocês. Desculpa. No mundo contemporâneo, caracterizado pelos grupos econômicos multifuncionais e um grande número de pessoas dependentes do nível planetário. Bom, traduzindo, nós precisamos do mundo, do universo do trabalho. E esse universo ele é globalizado, uma merda, desculpa aí, uma cagada, uma coisa que acontece na China interfere diretamente na gente. Um dólar alto interfere diretamente na gente. Então, o mundo é interligado, é amplo. O mundo moderno do trabalho depende de externos fatores, né, que contribuem com um monte de coisas. Esse ano da pandemia a gente percebeu isso, né, como está difícil para os comerciantes e automaticamente para nós que precisamos de emprego. Né? Então o mundo moderno do trabalho começa com o Fordismo, que é a produção do trabalho em série, a linha de esteira, um online, né? O online não é da internet, o online vem de linha de esteira. Aqui do ladinho nós temos as mulheres e aqui embaixo os homens trabalhando na linha. A linha que vai andando e tu tem um tempo para te fazer, vocês já devem conhecer, todo mundo trabalha numa linha de esteira, que tem um tempo para te trabalhar. Nós somos caracterizados dessa época pelo consumo em massa, de consumir aquilo que não necessitamos, de jornadas de trabalho, então hoje nós trabalhamos em períodos de 8 horas por dia, da possibilidade do aumento do salário e da origem do consumismo, é a grande marca da primeira etapa da Revolução Industrial e do mundo moderno do trabalho. Você trabalha muito e recebe pouco. Se Marx estivesse vivo, ele diria isto. Aí nós passamos para o pós-fordismo, também conhecido como toyotismo, a época que estamos aqui hoje. Então, que é a flexibilização do processo produtivo, um processo mais dinâmico, menos escravizador, a flexibilização do modo de trabalho, a possibilidades, conhecido hoje como home office, e outras situações, a acumulação flexível, as pessoas entendem que não é ter um monte de coisa que vai resolver o problema, a obsolescência programada, que é algo é feito para estragar. Este celularzinho que eu estou usando é feito para estragar, um computador é feito para estragar, o carro ele não tem a mesma durabilidade dos carros antigos, porque senão eu não compro. Então a obsolescência programada é algo feito para se acabar. E trabalhadores multifuncionais, hoje em dia diferente de mim, que já estou bastante tempo e só sei dar aula, tem que saber um monte de coisas, porque tu vai trabalhar em mais de um emprego durante a vida, então tu vai saber várias coisas. Nas empresas da Toyota, da Nissan, da Honda, por exemplo, existe o famoso help. O help é o cara que passou em todos os setores e está lá para ser ajuda. A hora que um cara faltar ou que uma máquina precisa de outra pessoa, ele vai lá porque ele sabe mexer em todas as máquinas. O lema dessa época é just in time, ou no tempo justo, ou no tempo certo. Aqui nós temos o esqueminha da roda aqui, que é a produção pela necessidade, não produzir a mais e não a menos, conforme há o pedido, a produção, e a roda tem que girar dessa forma para não existir desperdício. Então, na concepção da Toyota, da Honda, da Nissan, agora de hoje em dia, quem segue esse pós-fordismo, ter um pátio cheio de carros é dinheiro jogado fora. Tem que produzir conforme a necessidade dos pedidos. Um pequeno estoque, então as revendas, nós vamos conseguir vender esse mês 10 carros, então nós queremos 10 carros, vamos produzir só 10 carros para aquela revenda. Então, não produzir além da conta é o marco desta nova época da indústria.
Tá? Então nós terminamos basicamente isso. Teria muito mais coisa para explicar, mas não tem como, esses vídeos ficam grandes demais daí. O mundo do trabalho é o mundo que eu sou obrigado a trabalhar, como eu disse para vocês, porque eu preciso pagar minhas contas e preciso sobreviver. Existem várias coisas que oprimem e as várias situações que podem ajudar. De certa forma, era isso que eu tinha para vocês hoje. Valeu, turma. Abraço.